Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRX Turbo Diesel topo de linha 2023, a picape média mais vendida no Brasil. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse modelo conta com Toyota Safety Sense com ACC e pré-colisão em sistema de áudio JBL e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse modelo, começando pela frente, os faróis que saem aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, com esse filete menor aqui à frente, com o DRL, que é a luz de condução diurna. Acendimento automático, canhão de foco, projetor de longo alcance, com farol alto e baixo, indicador de seta, a inscrição Hilux com todo esse detalhe em black piano e também essa parte cromada que realmente valoriza a parte do farol, com essas saliências, como vocês podem ver, fica bem marcante na parte do design do carro. Mais abaixo, esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, onde tem essa peça com esse detalhe em black piano, onde fica localizado o farol de neblina em LED. Temos também sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel. É um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui nós temos a abertura de ar da grade inferior com esse detalhe em preto fosco na horizontal e toda essa parte com essa moldura cromada da sua grade superior, com a parte em black piano e as aberturas de ar também em preto fosco na horizontal. Câmera 360 graus que já acompanha o modelo de série, e também nós temos o logo translúcido da Toyota, que tem os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que tem a parte com ACC e pré-colisão, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto ali na parte do para-brisa para trazer mais segurança através desse sistema. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior ao modelo. É um motor com duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha e não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, com injeção direta e auxiliado pelo câmbio automático sequencial de 6 velocidades. E ela ficou mais ágil numa saída de trânsito por conta das mudanças no torque do carro. Também eles posicionaram um turbo intercooler maior aqui à frente, com um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra mudança interessante foi o filtro DPF, que foi instalado aqui referente à legislação do Procon VL7. Ele filtra as micropartículas nocivas do diesel. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos a manta acústica, também uma manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são diamantadas nessa versão XRX, desde a parte das bordas vindo até a parte lateral. Porca antifurto que já acompanha o modelo e essa pintura em black piano. Perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, para auxiliar para que você suba no veículo, pois realmente é uma picape alta. O detalhe aqui com o para-barro do primeiro eixo e também no segundo eixo, temos esse detalhe com esse vinco aparente na caixaria de roda e também esse contorno da primeira porta até a segunda porta com vinco menos aparente, e mais aparente esse que sai da lateral e vai até a parte da lanterna traseira. Coluna A, esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor. Câmera 360 graus aqui do lado direito do retrovisor. Repetidor de seta, rebatimento automático e todo esse detalhe cromado aqui. Essa cor que é bem difícil de encontrar é um preto metálico e realmente ela fica aqui muito bonita nessa cor. A inscrição Hilux cromada, assim como as maçanetas, esse detalhe todo cromado da primeira porta até a segunda porta. Também na coluna B esse detalhe preto fosco, a antena ali na parte de teto e o detalhe na terceira coluna, que é na cor
da pintura do modelo. Suspensões com feixe de mola, realmente é um carro para lida, para o bruto, que aguenta o dia a dia. E essa parte com essa silhueta, né, caixaria de roda e também um vinco da parte lateral que termina ali na parte das lanternas. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da Hilux para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel. É um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento. No para-choque esse detalhe em preto fosco, esses degraus que facilitam para que você suba no veículo com esse detalhe em preto fosco, a parte das lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira, a inscrição aqui em LED como se fosse um 8 cortado ao meio, facilita muito a visibilidade, a inscrição Hilux, SRX, Toyota e esse detalhe todo cromado. A terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa traseira, ao invés de lá em cima com muitas caminhonetes, e a carga acaba tampando, atrapalha a visibilidade. Essa versão, por ser a topo de linha, já vem com capota marítima, aquecedor do vidro traseiro. Abrindo aqui a tampa traseira, nós temos todo esse detalhe aqui com a parte do protetor com plástico rígido para trazer mais durabilidade ao modelo, capacidade de carga para 1 tonelada ou 1000 quilos. Câmera traseira faz parte do sistema 360 graus, que depois eu vou mostrar para vocês no interior. Abaixo nós temos a 5ª roda para você fazer a troca se necessário. A parte também com um assistente de reboque, ela tem a capacidade de carga para 3,5 toneladas e essa parte da assistência ela vai contrabalancear uma carga, você trazendo algo no engate, um trailer, vento lateral, uma frenagem mais brusca, e ela vai te auxiliar trazendo mais segurança. Também lanterna aqui de neblina em LED que favorece na visibilidade noturna. E falando em segurança, ela conta no teste de colisão Latin NCAP com 5 estrelas. Então ela tem 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam aqui pelo entre-eixo, que tem 3,8 metros. Eu posicionei o banco do motorista todo para trás. Temos a alça aqui junto com o estribo para facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro alto. E aqui nós temos praticamente ainda 2 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto é cinza com as alças no teto, a parte com iluminação halógena e também o revestimento dos bancos em couro com essa parte mais lisa e aqui todo pontilhado ao centro. Temos também portas revistas e aqui esse gancho que você utiliza com capacidade de 4 kg para colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo, tanto do lado esquerdo e direito. Também o detalhe aqui com ar-condicionado para quem vem aqui na segunda fileira e esse detalhe prata. Eu vou descer aqui para mostrar mais detalhes para você. Temos também cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita se viajando aí com 3 ou 4 pessoas. E também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo e direito. Subwoofer da marca JBL está posicionado mais abaixo aqui ao banco, antes que vocês me perguntem, e os ganchos que favorecem ali para você estar utilizando de alguma forma. Parte do revestimento da porta em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui já é com plástico rígido com uma imitação de costura, esse detalhe prata e os puxadores cromados. O detalhe aqui em black piano, acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só, um nicho na parte da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Hilux. Virando aqui do outro lado, temos esse botão vermelho para você acionar, para encontrá-la num estacionamento. Ela vai soar o alerta, fica mais fácil, e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura da Hilux através da Smart Entry. Traz muita comodidade. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, nós temos ajuste elétrico somente no banco do motorista. Você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo da altura das pernas, a altura do banco, e também aqui você consegue regular a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. E vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SRX Turbo Diesel 2023, que já está em funcionamento. E eu quero mostrar todos os detalhes aqui no interior para vocês. A inscrição Hilux, que é uma tela de 4.2 em TFT, a sua multimídia do sistema JBL com 9 polegadas, conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, mas não é sem fio,
é ver o USB que você consegue estar fazendo aqui. Mais abaixo é uma multimídia bem responsiva, uma parte com opção de áudio que você consegue estar fazendo a utilização das rádios aqui, pré-definições da rádio, que você consegue fazer as memorizações. A parte com o telefone que você consegue fazer a conectividade via Bluetooth para comando de voz. Informações do veículo, que você consegue ter o histórico com média do veículo, alcance de cruzeiro, tempo decorrido, histórico de consumo referente às viagens que você consegue estar acompanhando, e também a parte aqui com as configurações gerais do veículo, que você consegue estar fazendo toda essa parte. Não tem mais GPS integrado e nem TV digital, como ela tem a conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. A parte de GPS você consegue utilizar por esses aplicativos. Essa parte de exibição que você consegue apagar a tela para estiver dirigindo à noite, aquele brilho intenso, isso traz um certo conforto também. Todo acabamento aqui em Black Piano, ar-condicionado que é do tipo digital, com 2 zonas. Você consegue colocar a temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro. Nós temos aquecedor do vidro traseiro para estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, e o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Botão Start-Stop para fazer ignição no veículo, seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, mais abaixo tomada 12 volts. Nós temos esse botão para estar acionando a parte aqui com o sistema de tração e estabilidade, que você pode estar ligando e desligando, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Aqui nós temos o bloqueio do diferencial traseiro, que você pode usar em off-road. Outra opção também é o assistente de descida. Vamos supor que você está em off-road em muita lama, ou também num terreno que tem muito pedregulho, ela vai fazer a frenagem automática sem que você coloque o pé no freio. Ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, traz mais segurança. Aqui nós temos para estar ligando o sistema de ventilação dos bancos dianteiros. Ele tem 3 funções aqui, 3 velocidades no caso, você consegue estar ventilando esses bancos. E aqui a tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone, aqui com essa multimídia, que tem um sistema de som muito interessante. JBL, 9 alto-falantes, o subwoofer, como eu mostrei para vocês, tem realmente um som de muita qualidade. Todo o detalhe aqui do console central em preto fosco, com essa parte que você pode estar utilizando, 2 porta-copos, modo de condução com opção Eco e Power, esse para trazer mais economia. Power, ela vai aumentar o giro do motor, a forma da troca simultânea aqui do sistema automático para trazer mais giro ao motor, ganhar mais força na parte de tração do carro, no caso também em off-road. Aqui nós temos câmera de ré, você posicionando aqui, nós temos já a opção 360 graus aqui do lado direito, e a câmera de ré aqui que você consegue estar virando aqui, ó, ela já aparece o ângulo de inclinação, tanto aqui como na parte lateral, para facilitar também nesse sistema 360 graus. Aí eu quero aumentar e colocar toda a parte traseira, também consigo inverter e colocar essa parte traseira com um ângulo mais aberto na tela, facilita também. De certa forma, eu vou colocar na opção P aqui, e temos a opção VIN. Você vem aqui na tecla que está aqui no painel, você apertando essa opção VIN com a função P ou neutro, ela muda aqui para a parte frontal, como vocês estão vendo que está apoiado aqui, e também, se você apertar mais uma vez, o lado esquerdo e direito nos retrovisores, e apertando mais uma vez, ela volta para a tela inicial. Favorece de certa forma. Também, como eu falei para vocês, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, temos a opção de 360 graus, o carro está ali posicionado mais abaixo, e aí nós temos aqui a indicação aqui, ó, que ela está se aproximando de objeto, e também a inclinação das rodas, facilita quando você está em parte off-road, você vira a direção e vira lá também para mostrar o posicionamento das rodas, até para não encostar na guia, favorece de certa forma. Descemos para a opção Drive, colocamos para o lado esquerdo, temos as trocas de marchas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, favorece numa descida de serra para utilizar como freio motor, para utilizar como uma parte para reduzir a velocidade, uma retomada de curva, favorece de certa forma. O detalhe em Black Piano e também todo prata, freio de estacionamento que continua sendo manual, detalhe aqui com porta-copos, aliás com porta-trecos, revestimento da parte aqui em couro do descansa-braço e todo esse espaço aqui no seu interior que você pode estar utilizando da forma que você deseja. O revestimento aqui dos bancos dianteiros é em couro com essa parte mais lisa, toda a linha aparente, toda a parte perfurada aqui que fica bem aparente até em cima, e também um detalhe
lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol somente com a opção do espelho, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai reduzir o reflexo de um farol alto vindo à noite atrás de você, é um item de segurança bem interessante. Também porta-óculos aqui no teto, a parte com as lâmpadas aqui halógenas e esse botão para estar acionando ou desligando o alarme volumétrico no interior. Caso você queira deixar algo que se mova aqui, ele não vai disparar o alarme. A parte do painel, todo esse acabamento prata e também cromado, que vai até a parte final. E aqui na parte do porta-luvas temos esse botão menor que você aciona esse porta-luvas, que é menor, porém você puxando essa parte aqui, fazendo essa abertura do ar-condicionado, ele é climatizado, tem como você manter ali uma bebida e uma fruta para o seu consumo. E mais abaixo, um porta-luvas maior, com mais espaço para você estar utilizando, porta-copos aqui para o lado do passageiro, difusor com detalhe ali prata, e nós temos aqui alças, o Twitter com a inscrição JBL ali em cima, alto-falante também, todo o acabamento aqui com plástico rígido, com uma imitação de costura, relógio digital, as saídas aqui com ar-condicionado com detalhe cromado, e esse relógio favorece de certa forma para você que está no campo, na lida, não precisa dar partida no veículo para ver o horário. Na parte da porta do motorista, os comandos que são iluminados, todos eles, nós temos aqui todos os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui do retrovisor, basta você apertar esse botão, e a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. O detalhe aqui ó, com a inscrição JBL, e aqui também na parte dos alto-falantes e Twitter, porta-copos aqui para o lado do motorista também. Mais abaixo nós temos para estar ligando e desligando o sistema aqui de sensores dianteiro e traseiro, e também o detalhe da tecla VIN, como eu falei para vocês. A abertura do cofre do motor e do tanque de combustível, e aqui já faz parte do sistema DPF. Ele funciona de forma automática, você vai perceber que o giro do motor vai aumentar, esse processo vai demorar aí em torno de 8 a 10 minutos. Ou ele vai aparecer ali de forma manual, avisando que você tem que apertar, aí sim você aperta para poder estar fazendo a funcionalidade desse sistema. Direção continua sendo hidráulica, o detalhe aqui com o volante multifuncional com acabamento em couro, com essa linha bem aparente. O volante temos aqui comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já aqui do outro lado nós temos aqui o computador de bordo, que são 16 funções que você consegue operar aqui nessa parte de cima. Mais abaixo aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Então nós temos essa alavanca aqui com um seletor do ACC, então você consegue setar a velocidade que você quer no veículo. Vamos supor que você setou 100 km por hora e aí você está despercebido no trânsito e o carro à sua frente diminuiu a velocidade. Ela vai dar um alerta sonoro e também visual e vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Esse outro botão aqui faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado direito ou esquerdo informando que você está saindo de faixa, ele também vai dar um alerta sonoro e visual e também vai fazer ali, no caso, o alerta para que você permaneça na faixa de rodagem. Esse daqui já faz parte do sistema pré-colisão, que é o mais importante no veículo, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Então ele vai te informar numa situação de risco iminente, ele também vai te dar um alerta sonoro e visual para que você veja a situação à sua frente caso você esteja despercebido, e se você não tomar uma medida protetiva, ela vai acionar os pedais do freio de forma automática para evitar que você tenha uma colisão ou danos mais severos com você que está conduzindo o veículo. Realmente é um sistema de segurança bem interessante. Já na parte do painel, ele é bem simples por ser a versão topo de linha, somente essa tela de 4.2, a iluminação aqui branca com os detalhes azuis, conta giros, medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível de 80 litros e o velocímetro aqui ao lado. Na tela nós temos indicador do câmbio automático, temperatura exterior, velocímetro digital, odômetro total, trip A, trip B, e colocando aqui nas informações para baixo, nós temos aqui comparativo de consumo, também a média instantânea do veículo, quanto que você consegue rodar nesse tanque de 80 litros, está marcando ali 62 km que eu consigo rodar, indicação do modo Eco, com pontuação referente à partida da viagem, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado nessa viagem,
comparação de consumo, colocando para baixo aqui, como eu falei para vocês, o ângulo de extensão das rodas para facilitar em off-road ou para estacionar, e o velocímetro digital. Para o lado direito, uma pasta informativa com as músicas que você está ouvindo na rádio ou no aplicativo do seu celular, sistemas de segurança que está ligado e também desligado, que você consegue operar, e todas as mensagens que são importantes do veículo vão aparecer aqui. Farol que ficou ligado, cinto de segurança, combustível que está acabando e as configurações gerais no veículo, que você consegue estar fazendo todos os ajustes se necessário. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da Hilux SRX Turbo Diesel 2023. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal